A mente adora repousar em um lugar seguro. Aquela posição perfeitamente confortável, blindada por um vidro invisível, sabe? A ilusão pacífica de quem observa o mundo ali, do lado de fora da moldura, intacto e completamente invisível para o que está sendo observado. Mas o que acontece quando o fluxo das ideias simplesmente para de orbitar um assunto distante, rompe a trajetória e vira para encarar diretamente os olhos que cruzam esta tela? Agora, dá para sentir. Há uma leve contração na atmosfera da sala neste exato momento. Um sobressalto sutil, quase visceral, no instante em que a percepção de ser apenas alguém que assiste sofre uma falha, e quem observa se descobre, de repente, observado. Na arquitetura clássica do teatro, esse momento atinge o coração de uma convenção essencial, a famosa quarta parede. Essa fronteira imaginária, aquela soleira invisível entre o palco e a plateia, é o pilar que permite ao cérebro organizar toda a sua estrutura neural ao redor de uma premissa incrivelmente confortável. A ficção acontece lá, a observação segura acontece aqui. O risco, afinal, pertence a eles. E aí vem o puro choque neurobiológico. Imagina a cena, um ator no palco de repente interrompe tudo, quebra o protocolo, olha no fundo dos olhos de alguém lá na terceira fileira e fala diretamente com aquela pessoa. O modelo preditivo da mente entra em colapso imediato, a segurança ilusória de ser um espectador externo simplesmente se estilhaça. Em frações de segundo, o cérebro precisa redesenhar a realidade e aceitar que foi tragado para dentro do evento, uma convocação direta. A moldura se dissolve, e sem essa barreira de distanciamento, a análise fria evapora. O que sobra não é o ato de assistir a algo, o que sobra é o encontro, uma presença absoluta, nua e inescapável. Para mapear a profundidade de como isso abala a nossa estrutura, a gente precisa invocar uma sombra brilhante e um tanto impertinente lá do século XIX. Um mestre que reescreveu a geografia da atenção humana muito antes de qualquer algoritmo ou tela existir. O narrador póstumo não está ali só relatando fatos para o vento. Ele exige lágrimas. Ele cobra uma postura da mente que ousa processar aquelas palavras. Ao despedaçar o molde da literatura da sua época, ele transforma a leitura passiva em uma relação frontal, quase hostil, na verdade. Quem acompanha as palavras é de repente capturado pela urgência de se justificar perante a obra. E essa espiral ganha uma velocidade ainda mais vertiginosa quando avançamos algumas décadas no tempo. A fresta aberta lá no século XIX se transforma num abismo escancarado. A mente começa a flutuar quando as palavras de repente descrevem a exata posição do corpo físico que as segura, o ajuste da luz no ambiente, o ruído difuso lá fora, aquela expectativa silenciosa na fração de segundo antes de ler a próxima linha. É a ficção devorando a ficção, empilhando espelhos até que a mente perca completamente o equilíbrio externo e aceite que já não está do lado de fora. Ela foi literalmente engolida. Mas o que sustenta essa vertigem debaixo da superfície? Ao abrir a porta da nossa casa interna, a própria neurobiologia entrega um mapa absolutamente fascinante de como tudo isso opera na prática. Em um cenário de processamento que a gente poderia chamar de convencional, a mente trabalha com uma simetria muito controlada entre duas redes neurais principais. Ela simula um mundo interno de terceiros, decodificadores e intenções, mas sempre ancorada numa trincheira blindada. A empatia acontece, claro, mas do ponto de vista de um observador externo. O dragão a ser enfrentado é sempre o problema do outro. Isso até o sistema dar de cara com um erro de predição relacional. É aquele instante de recalibragem extrema em que a mente descobre, com choque elétrico invisível, que ela própria é o alvo. A fiação neural sofre um curto-circuito temporário. Os sinais se invertem, subitamente. A mente não está apenas decodificando ideias. O texto começou a refletir o estado interno de quem o está absorvendo. Uma sirene silenciosa dispara na cognição. Afinal, quem sou eu nessa situação? O cérebro precisa resolver essa ambiguidade posicional com uma urgência absoluta. E é justamente essa necessidade que escancaram a janela raríssima. Um pico de atenção máxima, totalmente sem filtros, onde todo e qualquer julgamento lógico abre espaço para um instinto primário de se localizar, de se enraizar de vez no presente. E o que a arquitetura dessa experiência mostra é que a gente está falando de algo que transcende um mero truque de estilo. Trata-se de uma verdadeira tecnologia de presença. Uma ferramenta cirúrgica, projetada para desativar o piloto automático da mente, forçando a consciência a parar de avaliar a realidade à distância e aterrissar, por inteiro, no agora. E essa dissolução obedece a um rito metodicamente estruturado. Primeiro, a fissura inicial gera aquele espanto.
Depois, a segunda fissura confirma que há uma intenção deliberada por trás do espanto. A terceira encurrala a atenção em um ciclo sem saída. E a quarta? Bom, a quarta apaga a parede de maneira tão implacável que a linha separando quem sabe de quem experiência simplesmente desvanece por completo. Porque a verdade que ecoa no fundo desse processo é muito reveladora. A moldura nunca passou de um hábito. A quarta parede, no fim das contas, nunca existiu. Ela era só uma convenção silenciosa, um acordo confortável, inventado puramente para disfarçar o fato incômodo de que quem observa sempre esteve, desde o primeiríssimo instante, do lado de dentro da experiência. O conteúdo racional não muda, é verdade, mas a ressonância é completamente diferente. Existe um abismo existencial gigantesco entre a falsa segurança de processar informações do lado de fora e a vulnerabilidade total de ser arrastado para o centro da arena. Essa vulnerabilidade altera o próprio peso de tudo o que se apresenta. E eis o paradoxo central, vibrando no núcleo de tudo isso. Acompanhar os detalhes dessa dissolução neste exato segundo, focando a atenção na lógica por trás de todo esse mecanismo, é, em si mesmo, a própria travessia. A tela entre as palavras e a mente que as processa desaba, o mapa e o território acabaram de colapsar. A atenção que ancorou neste ponto da nossa investigação não chegou aqui por acaso. Houve uma ressonância súbita lá no início. Um sim silencioso e contínuo, renovado a cada imagem, a cada nova dobra de sentido. Foi uma sequência precisa de microdecisões em que a mente concordou voluntariamente em abrir mão daquela distância segura. O que inevitavelmente abre uma fenda que atravessa lugares muito além de narrativas, telas ou palavras. Enquanto as outras situações do cotidiano, a mente senta passivamente na plateia, confiando que existe uma moldura invisível garantindo proteção, quando essa proteção é, e sempre foi, uma pura ilusão. Esse é o tipo de espaço que não precisa de respostas prontas, precisa apenas de silêncio.